Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Tome seu assento, adorando a Deus. Se possível, sentado como você está, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo de número 4. Enquanto você encontra o texto, eu agradeço a oportunidade que a pastora André me concedeu. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Prazer também estar aqui com o pastor Deni, pastora Cleusa, Maria Júlia. Prazer estar aqui com meus avós, minha tia Simone. Enfim, Deus abençoe a todos de uma forma especial. A família da coleção de carrinho, que eu esqueci, fugiu o nome agora da minha cabeça. Os líderes do... Como? Jonas e Ayla. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Sentado como você está, se você já encontrou o texto, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1 e versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor, apenas a parte A. Nele estava a vida. Eu vou ler novamente. Nele estava a vida. Aleluia. Bom, o texto que nós lemos aqui nessa noite é um texto conhecido da igreja. É um texto ao qual vai nos falar que nele estava a vida, ou seja, em Jesus Cristo estava a vida. Sabe o que é interessante? É que antes de nós entregarmos a nossa vida a Cristo, antes de nós aceitarmos a Cristo, nós estávamos mortos. Não mortos fisicamente, não mortos num corpo carnal, mas nós estávamos mortos espiritualmente. A Bíblia vai dizer em 1 João, capítulo 5, versículo 12, que quem tem o Filho do homem tem a vida, porém quem não possui o Filho de Deus, não tem a vida. Ou seja, até o momento que nós estávamos em pecado, até o momento que não estávamos seguindo a vontade de Deus, até o momento que não estávamos fazendo que nem Paulo, não vivendo mais nós, mas deixando Cristo viver em nossas vidas, nós estávamos mortos, estávamos indo em direção ao pecado. Interessante que em Romanos, capítulo 6, versículo 23, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós estávamos mortos, porém quando nós aceitamos a Cristo, quando em algum momento de nossa vida levantemos a nossa mão e dizendo, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero fazer parte desse corpo, nós começamos a ter vida. E ainda mais do que vida, assim como João relata no capítulo 10, versículo 10, dizendo, vida em abundância. Só que no decorrer disso, no decorrer de todas as vidas que nós temos, seja ela carnal ou seja ela espiritual, Jesus Cristo, Ele nos ressuscitou tanto espiritualmente quanto fisicamente. E os evangelhos vão nos retratar três histórias, três ressurreições conhecidas. A primeira ressurreição é a da filha de Jairo. A Bíblia vai nos contar que Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Jairo, ele era um dos príncipes da sinagoga. Jairo, ele era responsável pela liturgia do culto. O que é liturgia, irmão Carlos? Sabe aquilo que você vem, você dobra o seu joelho, tem a primeira oração, depois da oração tem o hino da harpa, depois do hino da harpa tem a leitura da palavra. Ele que cuidava dessa liturgia do culto. E a Bíblia vai nos contar que ele tinha uma filha de quase 12 anos, ou seja, ela era uma criança. Ela era uma pessoa pequena ainda, ela não tinha maturidade o suficiente para saber do que estava se tratando. Porém, agora a filha de Jairo está muito doente. A filha de Jairo está prestes a morrer. E Jairo, ele se desespera. Sabe o que eu fico pensando? É que Jairo, ele é alguém de importância na sinagoga. Muito provavelmente Jairo, ele tinha procurado doutores da época. Já que Jairo era alguém conhecido, já que Jairo era alguém que tinha influência dentro da sociedade, muito provavelmente que ele tinha ido atrás de médico, ele tinha ido atrás de doutores, ele tinha ido atrás de tudo para fazer com que a sua filha fosse sarada. Mas daqui a pouco Jairo, ele não tem mais como correr. Daqui a pouco Jairo olha para sua filha e pensa, eu já fiz de tudo, eu já fui atrás de todos os médicos possíveis, eu já fiz de tudo para minha filha ser sarada, para minha filha ser curada, mas ela ainda continua à beira da morte. Só que daqui a pouco ele se lembra e ele pensa, tem um tal de Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer que Jairo, ele não se preocupa mais com o que está acontecendo, mas Jairo, ele sai correndo em direção a Cristo. E quando ele encontra Jesus de Nazaré, no lado de uma grande multidão, ele cruza a multidão, ele tira a multidão da sua frente e se prostra perante os pés de Jesus Cristo. Sabe o que é interessante? É que Jairo, ele tinha procurado tudo. Jairo, ele tinha procurado todos os jeitos possíveis de fazer a sua filha, que estava quase morrendo, retornar à vida.
Ele procurou de todos os jeitos possíveis. Ele correu de todos os jeitos possíveis, até ele se descobrir, até ele entender que o único método de fazer a sua filha voltar à vida, de único método de encontrar a sua verdadeira felicidade, era aos pés de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós, quando estamos no bem bom, nós, quando não estamos mortos, nem fisicamente, nem espiritualmente, esquecemos de buscar a Cristo. E quando a luta começa a vir, quando a prova começa a vir, quando a dificuldade começa a vir, começamos a correr atrás de tudo. Deixamos sonhos morrer, deixamos projetos irem água abaixo, deixamos coisas pararem de acontecer. Mas a partir do momento que nós entendemos que a nossa felicidade está aos pés de Jesus Cristo, aquilo que está morto volta à vida, aquilo que está falindo volta a ter dinheiro, aquilo que parece que está tristeza volta a ser feliz, porque você encontrou a sua felicidade. E que felicidade é essa, irmão Carlos? É aos pés de Jesus Cristo. Só que interessante então que Jairo, ele começa a andar novamente então. Agora Jairo, ele está com o seu pensamento, agora eu consegui. Agora eu estou com um milagre do meu lado, eu estou andando de mãos dadas com o meu milagre. Eu não vejo a hora dele chegar em casa, colocar as suas mãos sobre a minha filha voltar à vida, eu poder abraçar a minha filha novamente, eu poder ver ela pulando. Passam-se mais alguns versículos da história. Jesus, no mesmo caminho até a casa de Jairo, ele cura a mulher do fluxo de sangue. E daqui a pouco, Jairo está indo de mãos dadas com Jesus, provavelmente. Jairo, ele está indo ao lado de Jesus, pensando, meu milagre está aqui do meu lado. Agora vai dar tudo certo. Agora não tem ninguém que pode acabar com isso. Agora minha filha não vai mais morrer. Daqui a pouco chega mensageiros. A Bíblia não deixa explícita quem são esses mensageiros. Talvez sejam amigos de Jairo, talvez sejam familiares de Jairo. Eles olham para Jairo e dizem, Jairo, por que tu estás incomodando o mestre? A tua filha morreu. Os teus sonhos acabaram. Aquilo que você estava colocando aos pés de mestre acabou. Já era, Jairo. Acabou os teus sonhos, os teus projetos acabaram. A tua vida acabou, a tua família acabou. Por que ainda incomodas o mestre? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você acha que você vai alcançar um patamar da sua vida, muitas das vezes chega alguém no seu lado e diz, ei, acabou os teus sonhos. Ei, acabou os teus projetos. Por que tu ainda continua indo naquela igreja? Por que tu ainda continua todos os dias no culto? Por que tu ainda continua orando? Por que tu ainda continua buscando a presença do Senhor? Só que é interessante que daqui a pouco Jairo, ele não dá uma reação. Jairo, ele não olha para Jesus e diz, e agora, Jesus? Você disse realmente que a minha filha ia morrer? Você disse realmente que a minha filha ia voltar à vida? E agora, Jesus? O que é que vai acontecer? Jesus olha para Jairo e diz, ei, somente crê. Ei, Jairo, somente crê. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez as pessoas estão olhando para a sua família. Talvez as pessoas estão olhando para os teus filhos. Talvez as pessoas estão olhando para aquilo que você traçou como meta na sua vida. E eles estão dizendo, acabou, já era, não tem mais jeito, a tua família morreu, os teus filhos vão morrer. Mas Deus está te dizendo nessa noite, somente crê, somente crê. A Bíblia vai dizer então que Jairo, ele continuou andando. E daqui a pouco Jesus chega na casa de Jairo. Naquela época eles tinham uma cultura que quando uma pessoa morresse, quando uma pessoa ela perdesse os seus batimentos cardíacos, quando uma pessoa entrasse em óbito, eles rapidamente faziam o velório, eles já levavam para o cortejo e já levavam diretamente para o sepulcro. Não tinha muito tempo para pensar, e quando Jesus ele chega naquela situação, quando Jesus ele chega naquela casa, tem uma grande multidão. Além da multidão que está com Jesus, seguindo Jesus, querendo ver os milagres que Jesus iria fazer, ainda tem a multidão que está dentro da casa de Jairo. E além da multidão que está dentro da casa de Jairo, tem algumas mulheres, algumas pessoas que são conhecidas como pranteadoras. Quem são essas mulheres, irmão Carlos? São pessoas que são pagas para chorarem no velório. São pessoas que são pagas para fazerem alguma coisa no velório para deixar aquele clima pesado. Sabe quando você vai no velório e você não se sente bem? Tem pessoas chorando, tem pessoas tristes, elas são responsáveis por isso. Sabe o que é interessante? É que muitas das vezes na nossa caminhada, quando muitas pessoas estão dizendo para você, acabou para ti, tem pessoas que já estão dentro da tua casa chorando porque o teu milagre morreu. Já tem pessoas que estão dentro da tua casa, tem pessoas no meio da sociedade, tem pessoas até mesmo dentro do teu emprego, que não aconteceu nada. Jesus prometeu, Jesus falou que ia acontecer, mas eles já estão chorando pela tua derrota. Segundo Satanás, acabou para ti, acabou para a vida dele, agora ele caiu, agora ele pecou. Eles estão chorando
chorando pelo teu destino, eles estão chorando pelo teu futuro. Mas quando Jesus chega na casa de Jairo, mas quando Jesus chega naquele lugar a qual as pessoas estão tristes, a qual as pessoas estão chorando, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele manda todo mundo se retirar. Sabe por quê? Porque o dono da vida tinha acabado de chegar naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, a tua família não vai morrer, a tua casa não vai morrer, você não vai perder o seu emprego, os teus filhos não vão morrer, o teu futuro não vai morrer, a tua casa não vai morrer. Por quê, irmão Carlos? Porque o dono da vida está no controle de tudo, porque o dono da vida está no controle da tua família. Interessante então que todos saem da casa, fica apenas Jesus, Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Eles entram dentro do quarto da menina e daqui a pouco Jesus, ele olha para a menina e diz: ei, menina, acorda, levanta, moça. A moça rapidamente volta à vida. Jesus olha para eles e diz: deem de comer a ela. Só que agora nós temos outra história. Temos o filho da viúva de Naim. A Bíblia vai dizer que essa moça, essa mulher, ela era viúva. E ela era da cidade de Naim. Naquela época, na época atrás, na cultura judaica, quem era o provedor da família era o homem. Era o homem que trazia o sustento para dentro de casa. Era o esposo que trabalhava, era o esposo que trazia comida, era o esposo que cuidava do seu lar, era o esposo que cuidava de tudo que tinha a acontecer, era contas, era comida, enfim, era o esposo que cuidava. E agora, além dela ter perdido o seu provedor, além dela ter perdido o seu mantedor, que era o seu esposo, já que ela era uma mulher viúva, a tendência era que se o seu pai morresse, era para o seu filho assumir o cargo. Agora, além dela ter perdido o seu esposo, ela perde o seu filho. Além da tristeza dela ter perdido um ente querido, além da tristeza dela ter perdido um filho e ter perdido o seu esposo, agora muito provavelmente ela teria que mendigar, porque ela não tinha como trazer sustento para dentro da sua casa, ela não tinha como trazer sustento para dentro da sua família. Interessante então que essa mulher, ela está indo no cortejo, ela está indo em direção para levar o seu filho que está no caixão para o sepulcro, e ela está chorando, aquela mulher desconsolada. E quando Jesus, ele olha, ele se move de íntima compaixão até essa mulher. A Bíblia vai dizer que ele para aquele cortejo, ele para tudo aquilo que está acontecendo. Talvez aquela mulher que agora nesse momento está magoada, aquela mulher que está triste, que não sabe o que vai fazer, ela fica assustada, ela olha e pensa: o que vai acontecer? Agora pararam o meu cortejo, já perdi meu esposo, já perdi meu filho, agora estão parando isso aqui, estão perdendo meus últimos momentos com ele aqui, e agora o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele toca no esquife, ele diz: ei, ressuscita. O menino senta e ele diz: deem ele a sua mãe. Tem pessoas que estão dizendo para você: o seu filho já está no caixão, o teu filho agora está no crime. Ei, o teu filho, a tua filha, ela está no mundo das drogas. Só basta agora você comprar o caixão, esperar ele morrer e levar para o sepulcro. Ou melhor, ele já está no caixão. Só basta vir a notícia que o seu filho morreu. Só basta vir a notícia que o seu emprego morreu. Só basta vir a notícia que o teu filho morreu. Mas quando Jesus, ele toca no esquife, a Bíblia vai dizer que o morto tem que ressuscitar. Por quê, irmão Carlos? Porque ele é a vida. Não, ele não era. Não, ele não vai ser, ele é a vida. Tem pessoas dizendo: o teu filho vai morrer. Tem pessoas que estão dizendo: a tua casa vai morrer. Tem pessoas que estão dizendo: agora acabou para ti. Tu está morto, não morto fisicamente, mas morto espiritualmente, acabou para ti. Eu vim aqui para te dizer nessa noite que Jesus, ele é o dono da vida. Jesus, ele tem poder para te ressuscitar. Jesus, ele tem poder para ressuscitar tua casa, para ressuscitar tua família. Jesus, ele ainda é o mesmo. E agora aquele moço, aquele jovem, o filho da viúva, senta. Ele diz: entreguem ele a sua mãe.
Só que agora nós temos outra história. Provavelmente a história mais conhecida das três. A ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele é um amigo de Jesus. Lázaro, ele é alguém que é conhecido por Jesus. Interessante que Jesus, ele vem um mensageiro enviado por Marta e Maria, que são irmãs de Lázaro. Vem um mensageiro e diz: ei, mestre, Lázaro, o teu amigo, ele está muito doente. Lázaro, o teu amigo, ele está muito doente. Jesus olha para aquele mensageiro e diz: fica tranquilo. O que Jairo tem não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que eles talvez não entenderam que o que Jesus disse que não era para a morte, mas Jesus não disse que Jairo não iria morrer. Só que aquele mensageiro, ele volta correndo para a sua cidade, mais ou menos um dia de viagem, e quando ele chega, ele olha para Marta, para Maria e diz: ei, Jesus. E Marta, talvez ele veio eufórico, correndo, cansado. Ele diz: Marta, Marta, Marta. E começa aquela felicidade. Agora a paz entra dentro do seu coração. Ele olha para ela e diz: fica tranquila. O mestre disse que Jairo não vai morrer. O mestre disse que isso que ele tem não é para a morte, mas é para que se manifestasse a glória de Deus. Jairo não vai morrer. Só que Jairo já tinha morrido. Agora você imagina Marta, agora você imagina Maria naquela situação. Eles olham e talvez a tristeza que estava dentro deles, agora a tristeza seja ainda mais. Por que, irmão Carlos? Porque a confiança que eles tinham em Cristo, agora talvez a confiança comece a desfalecer, porque Jesus tinha mentido para eles. Jesus, ele faz mais alguns milagres. Depois de 2 dias, ele volta para aquela cidade. Já havia se passado 4 dias. E quando Jesus está chegando perto da cidade com os seus discípulos, vem Marta correndo. Quando Marta descobre que Jesus está entrando na cidade, Marta, ela vem correndo e chega em Jesus e disse: Jesus, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Sabe um ponto que é interessante? É que quando Marta, ela fala isso, ela coloca Jesus no passado. Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Jesus olha para Marta e diz: ei, Marta, acalma-te, acalma-te. Sabe por quê? Porque o teu irmão há de ressuscitar. Marta olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela já tinha colocado Jesus no passado, agora ela coloca Jesus lá no futuro. Jesus olha para Marta e diz: não, Marta, não, eu não era, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que em mim crê, ainda que esteja morto, ressuscitará. O nosso problema é que quando acontece alguma coisa, nós colocamos Jesus no passado, colocamos Jesus no futuro. Digamos: Senhor, o Senhor vai fazer, ou o Senhor fazia. Mas Jesus está aqui nessa noite para te dizer: eu ainda continuo fazendo, eu ainda continuo operando milagres, eu ainda continuo restituindo famílias, eu ainda continuo tirando aquele que está no pecado, trazendo para cima do altar para pregar, para louvar. Eu ainda continuo sendo o mesmo. Interessante então que Marta, ela se retira então. Agora vem Maria também, porque Maria tinha ficado dentro da sua tenda, Maria tinha ficado dentro da sua casa, e Jesus chega na porta do sepulcro. E agora uma grande multidão estava ali, a multidão que estava consolando Marta e Maria, a multidão que estava seguindo Jesus, e agora temos alguns que estão apenas olhando o que Jesus vai fazer. Talvez eles estejam pensando: agora já era. Agora acabou para esse tal de Jesus. Já morreu faz 4 dias. Não tem mais como, a nossa cultura diz que até o 3º dia pode ressuscitar. A alma ainda continua aqui. Mas agora faz 4 dias. Acabou a cultura, acabou a fé que eles tinham, porque Jesus tinha dito que ele não iria morrer, mas ele morreu. Agora acabou para Jesus. Jesus olha para cima, faz uma palavra, ele olha e diz: Lázaro, vem para fora.
A Bíblia vai dizer então que Lázaro, ele sai de dentro do sepulcro, e daqui a pouco ele chega na porta do sepulcro. Ele está todo enlinhado, ele está todo feito de fios, de laços, e agora ele diz: desatai ele, tirem ele desse lugar a qual ele está e deixem ele ir. Jesus, ele tem poder para ressuscitar. Ainda que por mais que a nossa confiança, ela pareça que é algo impossível, mas Lucas capítulo 1 e versículo 37, a Bíblia diz que para Deus, nada é impossível. Jesus, ele pode ressuscitar a tua família hoje. Jesus, ele pode ressuscitar o teu filho hoje. Irmão Carlos, mas ele já está vivo. Ele vai ressuscitar espiritualmente e vai trazer ele para cima desse altar. A tua família pode ser reestruturada hoje. Aquele que todos estão dizendo não tem mais jeito, ele pode ser ressuscitado hoje. Só que agora deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que quando a filha de Jairo ressuscitou, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele diz: deem de comer a ela. E sabe o que eu entendo com o que deem de comer a ela? É que quando uma alma se rende aos pés de Cristo, quando uma alma se entrega aos pés de Cristo, é nosso dever alimentar essa alma. Não alimentar com coisas que são falsas, não alimentar com ideologias que a sociedade está produzindo, não alimentar com coisas que a sociedade está falando que é certa, que estão tentando contrariar a palavra de Deus. Não é alimentar a alma com coisas que prefeitos, que políticos, que vereadores dizem não, mas é alimentar a pessoa com a genuína e com a verdadeira palavra de Deus. Não é apenas dar o leite materno, mas é alimentar essa alma com a comida sólida, é alimentar essa alma com a verdadeira palavra de Deus. Interessante que quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, quando ele senta no caixão, Jesus olha e diz: deixem ele com a sua mãe, entreguem ele à sua mãe. E que mãe é essa, irmão Carlos? É a igreja. A igreja que gera filhos espirituais. A igreja que agora alimentou, a igreja que agora deu a verdadeira palavra para eles, a verdadeira igreja agora que alimentou eles com comida sólida. Agora é a igreja que quando ele está triste, a igreja se entristece junto. Agora é a igreja que quando ele está feliz, a igreja fica feliz junto. Agora é a igreja que abençoa. Agora é a igreja que diz: você vai crescer, o seu ministério vai fluir, a tua casa vai dar certo, os teus sonhos vão se realizar. Assim como Paulo escreve em Gálatas dizendo: ei filhinhos, eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Que nós venhamos sentir a dor pelo nosso próximo, que nós possamos não apenas focar em nosso umbigo, não apenas olhar para o nosso nariz, mas que nós venhamos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, dizendo: ei, a tua casa vai ressuscitar, a tua família vai ressuscitar. E por último, quando Lázaro ressuscita, Jesus, ele olha e diz: deixem ele ir. Trata-se de uma palavra de missão. Agora, aquele que aceitou a Cristo, que foi alimentado, que foi cuidado, que foi sarado pela igreja, agora ele é responsável de pessoas que estão perdidas no mundo, pessoas que estão na garra de Satanás, pessoas que estão enjauladas, pessoas que estão presas. Agora essa pessoa é responsável, e muitas das vezes essa pessoa vai tirar as mesmas pessoas do calabouço e vai dizer: vem comigo, porque eu tenho um lugar a qual você vai ressurgir, eu tenho um lugar a qual você vai ressuscitar, eu tenho um lugar a qual você vai sentir a presença de Deus. Se coloque de pé nessa noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus ele ressuscitou a filha de Jairo, ela estava no velório. Quando Jesus ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele estava no cortejo. Quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, Lázaro estava no sepulcro.
Não importa a morte que você esteja enfrentando, não importa o estágio da morte que a sua família esteja presenciando, Deus, Ele está aqui para trazer a vida. Deus, Ele está aqui para te trazer a vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nos distanciamos de Cristo, a nossa morte é rápida. É no estralar de dedos. Nós morremos espiritualmente, rapidamente, não temos mais vontade de vir para a igreja, não temos mais vontade de aprender da palavra, não temos mais vontade de vir para a escola bíblica dominical, mas mais rápido que a morte é a ressurreição e a vida em Cristo Jesus. Mais eficaz que a morte é a ressurreição e vida em Cristo Jesus. Ei, não importa o estágio da morte que você esteja passando, não importa se você ainda está no velório, se você está no cortejo ou se você está no sepulcro, Jesus está aqui para te dizer: eu tenho poder para ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Jesus, nós oramos a Ti, Pai. Oramos a Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor ainda é o único que produz vida dentro de nós. Aleluia! Ainda que estamos mortos, ainda, Jesus, que a sociedade nos declara como pessoas mortas, ainda que pessoas estão dizendo: acabou, está morto, não tem mais jeito, nós sabemos que o Senhor é o único que pode ressuscitar. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu oro pelos Teus filhos, Pai, que a sua família venha ressuscitar, que os seus filhos venham ressuscitar, que o seu casamento que está morto, ele venha ressuscitar, Pai, porque nós sabemos que o Senhor não era, nós sabemos que o Senhor não vai ser, mas nós entendemos que o Senhor é o dono da vida, mas nós sabemos que o Senhor sempre será o dono da vida. Essas pessoas que por algum momento, Pai, que pensaram em deixar a sua fé de lado, essas pessoas, Pai, que por algum momento cogitaram a ideia de largar a Tua presença, de deixar o seu ministério, de deixar a sua família de lado, nós oramos por ela e dizemos e profetizamos que o Senhor há de ressuscitar. Abençoa os Teus filhos, Pai. Cuida da casa, cuida da família, cuida do emprego, porque nós acreditamos e sabemos que essa crise não vai nos matar, que essa crise não vai matar nossos pastores, que essa crise não vai matar nossas famílias, que essa crise não vai matar nosso emprego, porque nós sabemos que o dono da vida está conosco, porque nós sabemos que o dono da vida está dentro de nós, Pai. Porém, Jesus, acima de qualquer petição, acima de qualquer oração, acima de qualquer súplica, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Por tudo nós Te adoramos e por tudo nós Te glorificamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.